Senhor presidente, eu teria pequenas perguntas, mas eu gostaria de saber, em primeiro lugar, o senhor participou de alguma reunião em que um dos integrantes da Cúpula Superior das Forças Armadas ameaçou prender o presidente da República? Não, senhor. Ouviu falar sobre isso? Ouvi na imprensa. Até achei, se o senhor me permite, eu achei surreal. Não faz parte das normas das Forças Armadas, da hierarquia, disciplina, atitude dessa natureza com esse contexto. Presidente, posso fazer mais uma pergunta? Por favor. Em que contexto, em que reunião, eventualmente, que participou, o senhor teria dito que colocava as suas tropas à disposição? Senhor ministro, eu nunca usei essa expressão. Nem quando se demonstrou uma preocupação, porque o senhor, aqui no início do seu depoimento, o senhor disse que as Forças Armadas tinham muita preocupação. Sim, senhor. Preocupação com o quê? Preocupação com a questão das pessoas na rua insatisfeitas, que isso pudesse descambar para quebra-quebra, para algo que perdesse, que os órgãos de segurança pública pudessem vir a perder o controle, ou imaginarem que isso poderia acontecer. E isso traria responsabilidade, normalmente, para o último bastião desse negócio, que são as Forças Armadas. Então, essa é uma preocupação. Agora, as Forças Armadas, aliás, seria esquisito não fosse assim, sempre estão prontas para as suas missões constitucionais. Isso, às vezes, não com todos os recursos, como o senhor até tem uma certa sensibilidade para isso em algumas decisões que o senhor tomou de emenda no passado, mas para isso não há dúvida. Então, o que eu disse não é para o contexto ao qual foi imputado por talvez depoimentos anteriores ou coisas assim. Agora, como o senhor mencionou que os senhores, evidentemente, é tudo que nós, cidadãos, esperamos, que os senhores tenham serviço de inteligência, o que o senhor atribui o deslocamento daquelas pessoas no 8 de janeiro para a Praça dos Três Poderes com aqueles atos de vandalismo? Isso não estava na esfera do conhecimento dos senhores? Senhor ministro, eu passei o comando no dia 31 de dezembro de 2022, formalmente por decreto do então presidente Jair Bolsonaro, que, a meu pedido, me exonerou e nomeou interinamente, até que o presidente Lula fizesse, o atual comandante, o almirante Olsen. Sendo muito franco com o senhor, eu estava emocionalmente sobrecarregado. Poderia continuar, porque na guerra vai ser pior e eu fui treinado para isso. Mas eu estava emocionalmente sobrecarregado e, ao passar do comando, eu me desliguei completamente. Até a minha transferência de responsabilidade na Marinha, nós acompanhávamos esses movimentos, né? E não havia, pelo menos que tivesse chegado ao meu conhecimento antes da minha passagem de cargo, nenhuma indicação de que haveria alguma organização, orquestração, movimentação, como aquela que ocorreu no dia 8 de janeiro. A tal ponto que eu me lembro bem desse dia, eu estava em casa assistindo a televisão e comecei a ficar chocado com aquilo. Foi, para mim, uma cena muito forte, eu fiquei muito chocado. Tive até consequências físicas depois, porque foi algo muito, muito triste. Muito triste e a nação brasileira realmente não precisava disso. Por fim, eu queria saber se, eventualmente, tomaram conhecimento se houve alguma ordem para que aquelas pessoas que estavam na porta dos quartéis se deslocassem no dia 8 de janeiro. Não, senhor, não que eu saiba disso. Como eu disse para o senhor, eu me desliguei completamente em 31 de dezembro e isso aí já é até da minha natureza. Nem nas organizações que eu comandei antes eu retorno para me informar. Eu acho que a gente deve deixar os outros terem suas responsabilidades. Não, senhor, não tenho conhecimento. Bom, satisfeito. Agradeço ao ministro Fux. Antes de passar a palavra ao Procurador-Geral da República, Almirante Garnier, uma outra questão. Pois não, senhor ministro. O senhor disse aqui que o senhor é extremamente institucional, segue o Estatuto dos Militares,
E nós sabemos que a força mais tradicional das armas é a Marinha, a mais antiga. Eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor disse agora, quando passou o comando, pela primeira vez na história, um comandante não compareceu à cerimônia de transmissão do cargo, que sabemos todos é um momento extremamente formal e importante das Forças Armadas e principalmente da Marinha, que é realmente a mais tradicional. Por que o senhor não foi na transmissão de cargo? Eu agradeço ao senhor a pergunta, senhor ministro, porque eu já li umas 20 matérias de jornal, já ouvi dizerem tudo sobre isso e nunca ninguém havia me perguntado o porquê disso. Hierarquia, disciplina, honra e palavra são coisas muito caras a nós marinheiros. Mais ou menos, logo depois do primeiro turno, o brigadeiro Batista Júnior, em uma reunião no Ministério da Defesa, juntamente com o ministro Paulo Sérgio e o general Freire Gomes, disse que pela conturbação, pela polarização, palavra melhor, da eleição, que seria melhor que nós todos passássemos o comando ainda no governo do presidente Bolsonaro. Naquele momento, talvez o general Paulo Sérgio até se lembre disso, eu disse que isso não era o assunto mais importante do momento, que o assunto mais importante do momento é que nós continuássemos acompanhando tudo, a fim de que não houvesse surpresa de confusão, de quebra-quebra ao longo das eleições e estivéssemos ali prontos. Que devíamos discutir isso, se fosse o caso, após o segundo turno. Bom, o segundo turno veio, logo após isso o presidente nos chamou, logo após o segundo turno, e nos disse que éramos para preparar as passagens de função, e o tema voltou, então, entre nós. E houve ali, naquele momento, uma combinação nossa de que as três forças passariam o comando antes que se encerrasse o mandato do presidente Jair Bolsonaro. O brigadeiro Batista Júnior, que era o propositor, tenho a impressão, se não me falha a memória, que ele escolheu o dia 22 de dezembro para a sua data de passagem, que a gente tinha que reservar a agenda do presidente, do ministro, enfim. O general Freire Gomes escolheu uma outra data e depois pediu o dia 26, e eu, olhando o calendário, Natal e tudo, eu reservei o dia 28 de dezembro. Disse, inclusive, isso ao Almirantado, que é o órgão de assessoria do comandante da Marinha, os 4 estrelas, e ficou assim, planejado. Após um pouco mais de tempo, eu não sei precisar o senhor a data, até que o presidente eleito declarasse publicamente a escolha do comandante dele para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, enfim. Então foi escolhido o almirante Olsen para a Marinha. Após a escolha, o almirante Olsen, vendo o que vinha acontecendo, o general Freire Gomes, por exemplo, passou para o general Arruda no dia 26 de dezembro. E o brigadeiro Batista Júnior não tinha nada que dissesse que ele não ia passar no dia 22. Então, o almirante Olsen, vendo aquela situação, me procurou e disse: olha, Garnier, eu gostaria de passar o comando no início de janeiro, já com o novo ministro empossado, enfim, que ele possa presidir a cerimônia. Eu entendi a posição dele, não queria criar embaraços ao novo comandante, para que ele fizesse a cerimônia da forma como lhe aprouvesse. Mas eu disse a ele que eu tinha compromisso assumido com o ministério ao qual eu pertenci e com o qual eu ombreei durante todo esse tempo. E que, por esta razão, se ele realmente assim decidisse, eu não estaria presente. E aí, confesso ao senhor, isso não foi com alegria que eu disse isso a ele, porque nós temos cerimônias, tradições. O comandante da Marinha, quando se despede, ele tem direito a salva de canhões, tem direito a desembarque de lancha e tudo. E eu não tive nada disso. Eu havia programado toda a cerimônia no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, não era nem aqui em Brasília, porque eu comecei a minha carreira na Marinha aos 10 anos de idade, na Escola de Aprendizes de Operários da Marinha, e eu queria, depois de 52 anos na Marinha, eu queria me despedir lá. Porém, fiz toda a passagem de comando institucional, como está previsto na Ordenança Geral para o Serviço da Armada. Passei todo o serviço ao almirante Olsen e à sua equipe. Mas a cerimônia, que é um ato bacana, interessante, mas é simbólico, eu não fui em respeito ao acordo
que eu tinha me apalavrado com o ministro da Defesa e os outros comandantes.